Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje eu estou deixando esse vídeo gravado, porque é o meu compromisso de Dicas da Cá, todos os dias às 11h30 da manhã, a gente conversar sobre essas ferramentas maravilhosas que ajudam a gente no autoconhecimento, ajudam a gente na nossa comunicação com parentes, familiares, chefes, crushes, boys, amigos. E isso faz com que a nossa vida destrave e a gente consiga os nossos benefícios. Hoje é sexta-feira, aproveitei essa sexta-feira que é na semana do meu aniversário para viajar um pouco, espairecer, ir para um lugar com muito mais natureza, e é por isso que eu não estou aqui na live com vocês, mas eu estou deixando esse encontro gravado. O nosso assunto hoje é sobre meditação e a nossa espiritualidade. Então eu quero contar para vocês sobre a minha experiência com esses dois assuntos, e é por isso que eu escolhi ficar aqui no lado externo, no escritório em que eu trabalho, que tem uma mandala muito bonitinha aqui, tem toda uma natureza representada aqui com algumas plantas, né, algumas citronela aqui logo atrás de mim, e também com as minhas pulseirinhas de conta, meus colarzinhos presente da minha mãe, que é para abrir caminhos e abrir aí, destravar a nossa vida, né? Então eu escolhi todos esses signos para trazer esse assunto para vocês. Então, como sempre a nossa conversa é baseada nas minhas experiências, eu vou começar contando para vocês que desde cedo eu sempre tive uma ligação muito grande com uma espiritualidade. Minha família é originalmente católica, como muitos de nós brasileiros, mas sempre com uma miscigenação, não só de raças, credos e tudo mais, como também de práticas espirituais. Então, uma família religiosa, principalmente pelo lado da minha mãe, com alguns parentes, inclusive, seguiram, né, a vida dentro da Igreja Católica, como padres, freiras, ou então ajudantes, né, nas missas. Então a família da minha mãe tem muito essa força. Mas dentro da família da minha mãe também existiam muitas benzedeiras. A minha avó, inclusive, foi benzedeira, uma benzedeira muito forte. Ela, com as suas rezas, orações e matinhas, né, que são as ervas, ela conseguia, assim, atender muitas pessoas. Ela não cobrava para isso e ela não atendia, assim, a todo mundo, mas quem conhecia minha avó sabia que ela tinha esse poder. Na família do meu pai, apesar de também ter origem católica, eles tinham mais algumas práticas vindo das religiões africanas, né? E é interessante, porque a família do meu pai vem do interior de São Paulo, de uma cidade que tem, assim, tinha quase que um regime de apartheid, quando meu pai era pequeno, em que existiam os bairros dos negros, a igreja dos negros, né? A coisa não era, assim, tão simples naquela época, né? Como não é hoje também, mas naquela época era bem separado, tá? Mas mesmo assim, a família do meu pai, apesar de branca, né, e com pouca miscigenação com negros e com índios também, seguiram muitas tradições umbandistas, tá? E eu esqueci de dizer que a família da minha mãe tem uma mistura muito maior do que a família do meu pai, inclusive com índios, assim, perto, né? Meus ancestrais muito próximos têm familiaridade com índios. Então, nessa miscelânea toda, eu já posso dizer que eu tive crenças católicas muito fortes implantadas em mim desde pequena, e também da Umbanda. Depois, quando eu fiquei mais na infância, adolescência, eu tinha uma vizinha que era de uma congregação cristã, e ela fazia nas férias, encontros de férias, para falar sobre o Evangelho, né, para falar sobre a vida de Cristo, e ela convidava todas as crianças da rua, e era tão gostoso, era tão legal, que todas as crianças iam, e as mães deixavam, mesmo com outras crenças. Era muito gostoso, e foi, né, através dessa vizinha que eu tive um contato muito mais com outras religiões cristãs,
tá? Depois eu cresci um pouco mais e comecei a ter muita curiosidade pelo espiritismo, aí pela escola kardecista, né? Frequentei com muito mais afinidade centros espíritas do que até a própria Igreja Católica, até a própria Umbanda e até a própria congregação cristã. Eu me encontrei muito mais no espiritismo do que nessas outras religiões em que eu fui criada. Nunca deixei de ser católica, não tão praticante, mas missa eu costumo ir, gosto de ir. Fiz primeira comunhão, não fiz crisma, mas casei na Igreja Católica e meus filhos foram batizados na Igreja Católica. Bom, recentemente eu tenho sentido um chamado muito mais para a espiritualidade do que para a religiosidade, né? E isso tem muito a ver com o momento de vida que eu me encontro, porque eu estou resgatando muitas essências da minha família através da constelação sistêmica familiar, que eu já falei na quinta-feira para vocês, com a terapia que eu falei na terça, né, com o Ho'oponopono que eu falei para vocês na quarta. Então são todas práticas que vêm me trazendo muito mais uma ligação com a minha espiritualidade, então a minha espiritualidade ancestral, das minhas avós, as mulheres aí ancestrais da minha vida, né, do que só o cristianismo, só o catolicismo. Eu também tenho estudado algumas coisas sobre Cristo real mesmo, não só sobre a história, real não só sobre a história que o catolicismo nos conta, mas sobre como as outras religiões entendem a presença de Cristo na Terra. Isso é muito legal, porque também abre muito a cabeça da gente, né? E eu já falei em outras lives que eu sou uma pessoa que constrói, então eu preciso estudar, eu vou atrás, eu quero saber na origem das coisas, para depois que eu entendi o que cada, por exemplo, religião fala de um assunto, para depois desconstruir e construir do meu modo. Então, nesse momento, né, a minha espiritualidade, ela está muito usando muitos símbolos, muitos rituais de várias religiões, de várias crenças, de várias doutrinas que me foram apresentadas durante toda a minha vida. Então eu chego assim, né, no absurdo que algumas pessoas podem falar, de ir numa igreja católica que tem aqui perto do coworking onde eu estou, ir para a capela e fazer Ho'oponopono, olhando a imagem de Cristo e de Nossa Senhora, né? Que pode ser assim um sacrilégio para algumas pessoas. Ou então rezar um Pai Nosso, né? Enquanto eu estou limpando a minha casa com o incenso do caboclo. Então essas coisas todas fazem parte hoje da minha espiritualidade e eu tenho me sentido muito bem com isso. Eu tenho me sentido assim, enfim, fazendo as pazes, né, com a minha espiritualidade. No Ho'oponopono eu já expliquei que a gente faz essa conexão com a nossa espiritualidade de essência, né, porque no Ho'oponopono acredita-se que nós temos uma essência divina dentro de cada um de nós e o importante é conectar essa espiritualidade, esse divino, e não o divino externo. E aí eu vi um comentário do Siddhartha Ribeiro que não tem nada a ver com religião, mas eu achei uma sacada que eu passei a acreditar também. Se Deus é tão bom e Ele é externo, né? Por que Ele é melhor para mim e não melhor para você? Por que Ele me dá melhores condições e não para você, né? Então, quando eu peço para o meu time ganhar, por que Deus vai olhar para mim e não vai olhar para o seu time, né? Quando eu faço uma promessa para algum santo, para o time do meu filho ganhar, e as mães que estão fazendo promessas para os outros times, né? Então, assim, a religiosidade, a espiritualidade tem muito mais a ver com o nosso Deus interno, com a nossa divindade interna, com aquilo que de fato a gente acredita e a gente entende que merece, do que por essa divindade externa. Pelo menos eu achei que fez muito sentido. Foi numa entrevista que eu ouvi, o Siddhartha Ribeiro escreveu aquele Oráculo da Noite, aquele livro que é meu de cabeceira, que ele fala sobre os sonhos e tudo mais, né? E eu achei que faz muito sentido. E a partir de então, eu comecei a fazer conexões com o meu divino interno,
muito mais tranquila, porque todas as vezes que eu ia pedir alguma coisa para Papai do Céu, eu ficava pensando, mas por que eu? Por que ele vai dar para mim? Se tem tantos outros irmãos também precisando, né? E hoje eu passei a entender que é isso. Na verdade, a gente pede para nossa divindade interna e conforme o nosso merecimento é que a gente recebe. E a Regina Tavares, que é uma pessoa que eu sigo, que faz as práticas de Ho'oponopono, ela fala uma frase muito interessante, né? Não é só pedir, né? Porque quando a gente pede em oração, a divindade, que pode ser o seu Deus, pode ser o seu vazio criador, pode ser em quem você acredita, ele vai primeiro olhar a tua capacidade de receber, né? Então, se você tem um vaso pequenininho, com poucas condições de receber uma planta gigante, como essa que está aqui atrás de mim, provavelmente ele não vai te dar, porque não cabe no seu vaso, né? Então a gente tem que ir abrindo os nossos vasos do merecimento, né? Da nossa preparação, para a gente receber aquilo que a gente quer. E eu achei isso muito bonito. E ela falou uma coisa que eu, assim, também abriu a minha clareza, assim. Ela falou, imagina se eu desse para você hoje o meu canal do YouTube, o meu perfil do Instagram, o meu instituto, que é o dela, né, da Regina, para você administrar esses milhões de seguidores, essas pessoas que são já clientes de instituto, sendo que você não tem a bagagem que a Regina Tavares tem. Você ia conseguir administrar? Ou será que você ia colocar tudo a perder? Né? E isso tem a ver com quando a gente faz um pedido para o nosso Deus, né, e a gente acaba não recebendo, né? Não é porque Deus não quis que nós recebêssemos, mas porque talvez o nosso vaso, a nossa preparação não está pronta para receber. Bom, Kátia, tudo isso tem a ver com meditação. Tudo a ver e nada a ver, né? Então, quando a gente fala de meditação, nós estamos falando de uma prática de concentração para fazer uma limpeza mental dos nossos pensamentos. Para você fazer meditação, você tem várias ferramentas à sua disposição, tá? Algumas ferramentas são espiritualizadas, outras são, inclusive, utilizadas por instituições religiosas e outras não, que são completamente ateus e atoas, né? Que a gente pode utilizar aí algumas ferramentas que não tem nada a ver com religião, com espiritualidade, com todas essas coisas envolvidas. Então você pode, por exemplo, utilizar um terço da Igreja Católica, né, e fazer as orações conforme a religião católica te ensinou. Isso é uma forma de meditação. Quando você se as pessoas te perguntarem, você medita? Se você faz as orações católicas utilizando um terço, você pode afirmar que você faz meditação, porque ela te leva para esse estado de limpeza mental. Mesmo que o objetivo da religião católica não seja a meditação em si, mas o resultado acaba sendo muito parecido com esse. Ou então você pode seguir alguma religião oriental, né, em que se utiliza da meditação para o contato com o divino supremo, com a divindade superior, tá? E aí existem técnicas dentro dessas crenças, dessas tradições religiosas que te levam para esse contato. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas você também pode praticar, por exemplo, o mindfulness, que são técnicas de concentração que vão utilizar respiração, contagem de números, contração de abdômen, para você ir levando a tua mente, né, até uma concentração extrema que vai fazer essa limpeza, esse detox mental. Por que isso é muito importante nos dias atuais? Inclusive eu sempre falo isso nas primeiras aulas dos meus alunos, os desafios da comunicação consciente. No passado, nós fazíamos atividades mentais que eliminavam a necessidade da meditação induzida, né? Como no passado a gente não precisava de academia,
né? A gente lavava a roupa no muque, no rio, a gente usava arado, a gente usava enxada, a gente varria a casa, a gente passava esfregão, né? A gente agachava muito para esfregar, né? Os homens andavam muitos quilômetros para poder caçar. Tudo isso eram academias naturais para o corpo, né? Então, naquela época, a gente não precisava ter uma academia com peso, a gente não precisava fazer agachamento, porque estava todo mundo em forma, né? Isso sem falar de alimentação, porque eu não quero entrar nesse tópico da alimentação, tá? Mas a gente fazia atividades físicas. Nos dias atuais, a gente faz tudo através do controle remoto, do smartphone, do carro, né? Se bem que, graças a Deus, a bicicleta está voltando, a caminhada também. Mas a gente precisa estimular o nosso corpo para se exercitar pelo menos meia hora por dia. Isso é uma necessidade fisiológica. Se você não está fazendo, é a mesma coisa se você estivesse privado de beber água, se você estivesse privado de dormir, se você estivesse privado de comer. Atividade física é uma necessidade essencial biológica, como o detox mental. Olha que engraçado. No passado a gente pescava, a gente ficava horas esperando o peixe pegar a isca. A gente caçava, então a gente tinha que ter alta concentração para saber os movimentos dos animais. A gente fiava, né? A gente tecia, a gente fazia crochê, a gente fazia tricô, né? A gente ficava horas olhando para o fogo da fogueira, né? Ali, e isso fazia com que os nossos pensamentos fossem longe e a gente não se apegasse aos pensamentos, né? A gente se concentrava muito nos sonhos, né? Os sonhos, eles eram utilizados como verdadeiros oráculos, e isso o Siddhartha Ribeiro fala muito no livro dele. Tudo isso nos ajudava a fazer um detox mental sem a necessidade da gente induzir, né, essa concentração que hoje nós precisamos. Então, se você hoje não pratica algum tipo de atividade em que te dá de 5, 10, 15 minutos de concentração, de limpeza de pensamentos, é fundamental você buscar uma meditação guiada, né, para que você possa praticar essa limpeza mental. Isso vai fazer muito bem para tua saúde, né, para o teu psicológico, para o teu mental, para o teu sono, vai te ajudar muito no teu sono, né, e mais, vai destravar a sua vida, porque uma mente poluída, uma mente com muitos pensamentos ao mesmo tempo, ela não raciocina legal. A gente acredita que está raciocinando, a gente acha que a gente não precisa de conexão com os nossos sentimentos, com o sentir do corpo, porque a gente está 100% no racional. Isso é uma falácia. Quando a gente acredita que a gente está 100% no racional, nós não estamos. Nós estamos tomando decisões achando que nós estamos sendo racional, e nós não estamos sendo racionais. E eu posso dizer com afirmação, porque essa pessoa que está aqui à sua frente é uma pessoa que se considera ou se considerava extremamente racional, que só tomava decisões racionais, que essa coisa de sentir, de meditar e tudo mais era puro mimimi, tá? Como que foi o meu caminho aí na meditação, né? Como na parte da espiritualidade, eu sempre gostei de momentos de conexão comigo mesma, tá? Então, eu já contei para vocês em outras lives que eu gostava de ficar deitada, olhando as estrelas, eu ficava muito tempo fazendo isso. Era um tipo de meditação mesmo sendo criança, eu não sabia que era um tipo de meditação. Eu sempre gostei de ficar olhando imagens, assim, desenhos na parede, no teto, imaginando imagens, também é um tipo de meditação, mas eu não nomeava assim. Logo que eu casei, eu entrei num processo de muita loucura, e eu já contei isso para vocês sobre o assédio moral daquela época, sobre esse meu processo profissional que era muito desgastante. E eu fui fazer yoga, foi o meu primeiro contato com a yoga. E eu tinha muita dificuldade na meditação, né? Eu comecei fazendo a yoga do método De Rose. E mesmo com uma meditação curta, mais guiada, eu tinha muita dificuldade na meditação. Eu fui começar a perceber o quanto que a meditação me fazia bem quando eu comecei a correr.
Porque no meu processo de corrida, depois de correr 5 quilômetros, eu entro num processo de meditação quase que natural. Isso também acontece. Quem corre mais quilômetros entra num processo de meditação. Depois disso, eu voltei a fazer yoga, e aí a meditação não ficou mais fácil, mas eu fiquei mais disposta a meditar. E eu entendi agora nessa prática, eu não falo que eu não me foi ensinado, porque pode ser que tenha sido, mas na época eu não estava aberta para isso, e hoje sim eu estou aberta para isso. A yoga, ou yoga, tá? Você fala do jeito que você quiser. Eu gosto de falar yoga, até para quebrar um pouco dessa escola. Tem que ser o yoga, né? A yoga, ela te dá condições físicas para você suportar tanto tempo meditando. Se você não tem esse suporte físico, você não vai conseguir ficar 5 minutos sentado em posição de lótus, que é a posição tradicional da meditação da yoga. Então a yoga, ela te dá essa sustentação para você meditar por mais tempo. Então não faz sentido a gente fazer yoga sem meditação. E quando a gente quer fazer uma meditação mais longa, que é a minha proposta, a gente precisa estar com o corpo preparado, tá? Então hoje a minha meditação, ela tem uma mistura de Ho'oponopono. Eu faço Ho'oponopono como um processo de meditação, tá? Eu faço yoga e no final nós também fazemos a meditação, mas eu também gosto de incluir no meu dia 10 minutos de meditação com uma música só. Na verdade é um barulho de pássaros, ela não é induzida, tá? Porque eu gosto de deixar o meu pensamento fluir, porque essa é a proposta da meditação. A meditação não é você não pensar em nada. A meditação é você deixar o pensamento aparecer, você agradecer a presença dele e falar, pode ir que depois a gente trata isso. Vem um problema, aí você fala, obrigada por você me orientar, depois a gente trata isso. Aí vem aquele boleto que você pagou, você esqueceu de pagar no vencimento, aí você agradece e fala, pode ir que depois a gente trata isso. E você vai fazendo esse processo de limpeza dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, da sua encarnação. E isso, para mim, funciona muito mais nesses 10 minutos aí de meditação não guiada, tá? Ah, Kátia, mas 10 minutos é muito pouco. Mas eu já faço Ho'oponopono, eu já faço corrida, então, para mim, tá de bom tamanho, está me atendendo. Eu acredito, sim, que a minha meditação, para minha proposta, é me fazendo ter um contato muito mais próximo dessa minha divindade, porque eu tenho feito as pazes com alguns ícones para mim que eles são muito especiais, como por exemplo Jesus Cristo. Eu não tinha uma relação muito boa com esse mestre, né? Eu não gostava muito da história que me contavam sobre ele, e hoje eu tenho feito muitas pazes com ele e ele já me dá uns joinhas quando eu entro na igreja para fazer meu Ho'oponopono. Então a gente tem ficado muito mais próximos, e para mim isso tem me feito muito bem. Como também tenho feito as pazes com muitas imagens, ícones femininos em diversas religiões, porque eu tenho trabalhado o meu sagrado feminino interno. Eu era uma pessoa muito masculinizada, eu já falei, não de físico, eu sempre fui muito feminina no físico, mas na minha ação, na minha reação, na forma de eu enxergar e resolver o mundo, eu era muito masculinizada. Então eu tenho feito as pazes com o meu histórico de feminino através da meditação. Então é isso. Essa é a proposta de hoje, de explicar como é o meu processo, tanto espiritual quanto de meditação, para que possa influenciar você e também a voltar a fazer essa conexão com você mesmo. Todos nós tivemos isso na infância, todos nós tivemos isso na nossa ancestralidade. O ser humano precisa muito desse contato consigo mesmo, com seus pensamentos, seja esse contato religioso ou não. Mesmo que você não acredite numa espiritualidade, que você acredite que nós viemos do vazio e vamos para o vazio, não tem problema. Desde que você se conecte com esse vazio que está dentro de você e que de repente tem um enorme significado na sua vida, é isso que vale.
tá bom? Espero que tenha gostado. Me mande vibrações muito gostosas, porque essa hora estarei na estrada, curtindo a minha sexta-feira, junto com o maridão, para que a gente possa comemorar o meu aniversário, que foi na quarta-feira, mas que vale a pena a gente comemorar sempre que a gente tiver aquele tempinho, certo? Conto com vocês na segunda-feira, às 11h30, para mais um Dicas da Cá, e aí sim, ao vivo. Deixe seus comentários depois do vídeo. Beijo, tchau, tchau.